Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 8. O versículo 1 diz assim: Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Assentai-vos, por favor. É uma alegria estar de volta a esta casa e ver o pastor Samuel J. Marques, pastora Ana Miriam. É muito bom estar de volta e vê-los como o Senhor Jesus os tem prosperado e guardado o vosso ministério e família. Todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Jesus, muito obrigado pelo carinho e recepção de sempre. Que os irmãos recebam o abraço e a paz do Senhor da minha esposa. Amém? Amém. Depois da pregação, eu tenho 2 livros, um livro da minha autoria e um livro da Luana, o meu último livro para conhecer a Bíblia. É uma espécie de introdução bíblica com um devocional diário. Estamos no mês de janeiro e nesse livro, eu coloquei aqui alguns princípios onde eu te ajudarei a desenvolver uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Então não é um livro para você se guiar pelo dia 1, 2, 3, 4. É um livro para que você siga semanalmente o seu crescimento e desenvolvimento bíblico-teológico. Quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu, qual a mensagem principal daquele livro. Estará disponível depois da pregação. E tem um livro também da Luana, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela disse que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. O meu livro de R$80 está por 50 e o da Luana de 50 está por 30. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, compra para sentir. Ali na saída me disseram que estará disponível este material. Queridos, esse texto é uma porção de um capítulo onde o poder de Jesus sobre a enfermidade e sobre a natureza é revelada. Essa autoridade revelada faz com que um leproso seja curado, o servo do centurião à distância pelo poder da palavra de Jesus seja curado, a sogra de Pedro tem a saúde restaurada, Jesus acalma a tempestade e Jesus ainda expulsa demônios. Então Mateus o revela como rei acima do reino caído. O reino caído é este mundo quebrado pelo efeito do pecado, onde as enfermidades se tornaram e se tornam comuns, onde a força dos demônios se multiplicam, oprimindo pessoas, onde a natureza também geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que é o reino da igreja de Jesus nessa terra
que gerará paz em toda a criação. Então nós temos aqui os efeitos da queda, os efeitos do pecado de Adão, as enfermidades, demônios que oprimem pessoas e natureza enfurecida. E Jesus, com o seu poder, cura enfermidades, acalma a tempestade e expulsa demônios, porque Ele é Deus. Os princípios de um milagre no pé do monte. Os princípios de um milagre no pé do monte. Jesus, no capítulo 5, subiu a um monte para pregar. E ali nós temos o famoso Sermão da Montanha. Quando Jesus acaba de pregar o sermão que se iniciou no capítulo 5, uma multidão que o escutava desde o capítulo 5 toma uma decisão. Perceba, capítulo 7, versículo 28, quando ele acabou de proferir estas palavras, que são as palavras do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 28 agora. As multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus. O jeito que Jesus ensina dos capítulos 5 a 7 é uma forma de legislar. Jesus apresentou as regras, as leis do céu. Depois de pregar como um legislador, as multidões estão maravilhadas com a forma que Jesus prega. E por que eles estão maravilhados com o modo da pregação? O modo, a forma que Jesus expressa. Versículo 29 diz: Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas ensinavam de modo repetitivo, de um modo que não atraía a atenção das pessoas, principalmente pela falta da verdade vivida. E enquanto Jesus pregava, as pessoas tiveram o discernimento de que o que ele estava pregando era a verdade, porque o pregador é verdadeiro. As pessoas tendo esse discernimento e fazendo uma comparação entre a pregação de Jesus e a pregação dos escribas, escolheram seguir Jesus. Capítulo 8, versículo 1, então, diz: descendo ele do monte, acabou a pregação. Descendo ele do monte, encerrou-se o sermão. Descendo ele do monte, concluiu-se a mensagem doutrinária. Descendo ele do monte, acabou de legislar. Acabou de se manifestar como um rei que apresenta suas leis. Os súditos decidiram segui-lo. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. À distância escutaram Jesus. Mas agora que Jesus desce do monte, as pessoas querem seguir Jesus. Só que enquanto a multidão ou as multidões decidem, grandes grupos decidem seguir Jesus na direção que ele toma para partir, um leproso se aproxima, e é óbvio que enquanto o leproso se aproxima, a multidão vai abrindo espaço. E também é óbvio que quanto mais a multidão abre espaço, o leproso se aproxima. Ele se aproxima quando todos começam a evitá-lo pela gravidade de sua doença. E o texto diz que ele veio, se aproximou, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Parece que há aqui uma comparação entre a atitude de Cristo parado e a atitude da multidão que se afasta. Então, rapidamente, ele ignora a atitude da multidão e se conecta à postura de Cristo. Se quiseres, ninguém aqui me quer e também não é obrigado. Ninguém aqui tem a capacidade de manter-se onde estavam enquanto eu me aproximo, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar.
E a resposta de Jesus é simples e direta: eu quero. E enquanto Jesus diz eu quero, expressando o desejo, ele estende a mão revelando o poder. Jesus estende a mão e toca o leproso que a multidão evita. Quando Jesus toca o leproso, Jesus diz eu quero, fique são. E a Bíblia diz, na mesma hora ficou limpo da sua lepra. Depois que ele é curado, ele recebe uma instrução. Curado ele está, empolgado também. Jesus o instrui e diz, não digas a ninguém. Era para postar, era para compartilhar, era para sair contando para tudo, para todos. Mas há um princípio muito profundo no que Jesus o instrui. Não digas a ninguém. Vá mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho ao povo. Fazendo uma pesquisa sobre a lepra nesse tempo, um autor chamado Masterman escreveu as seguintes palavras: nenhuma outra enfermidade converteria o ser humano em uma ruína total e horrível à vista durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Estas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas. Os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixasse de olhar fixamente a outros. Quem olhasse para uma pessoa leprosa se assustava, porque sem sobrancelha e aquele olhar fixo, a pessoa dizia, está me encarando? Tô não, então para de me olhar que eu não consigo. Era assustador. A voz se tornava afônica, a respiração sibilante. Pouco a pouco o doente se convertia numa massa de excrescências ulcerosas. Esse tipo de lepra terminava com o doente em no máximo 9 anos. Ao final da lepra, ele perdia a razão, entrava em coma e finalmente morria. E como se iniciava essa doença tão grave? Perda de sensibilidade em qualquer parte do corpo. Ele procurava o sacerdote e com uma espécie de agulha, o sacerdote tocava nas partes de algumas coceiras e lhe perguntava, está sentindo o incômodo? Ele dizia não. E quando se confirmava a não sensibilidade, o sacerdote declarava, leproso. Ele deveria agora se afastar da comunidade religiosa, se afastar de sua família, de tudo e todos. Porque, pela análise sacerdotal, ele agora é declarado leproso e tem que se afastar da comunhão das pessoas e das tarefas religiosas. Semelhante ao pecado é a lepra. Mata a sensibilidade. O que é a prática do pecado, senão uma ausência de sensibilidade à voz do Espírito Santo? O que é a insistência na prática pecaminosa, senão a rejeição de um louvor bíblico cristocêntrico? O que é a vivência na prática do pecado, senão a mãe falar, o pai falar, o pastor falar, o texto bíblico ser exposto e você dizer, cada um vive a sua vida, quem manda na minha vida sou eu, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua verdade. O que é o pecado, senão a perda da sensibilidade? Quando a voz de Cristo é suplantada pela maioria das vozes que há no mundo. E agora, Mateus apresentando o ministério de Cristo. Capítulos 1 e 2, nascimento. Capítulo 3, batismo. Capítulo 4, tentação e vitória sobre o diabo. Capítulo 5, pregação, ele já apresenta o primeiro milagre. E o primeiro milagre, na explicação de Mateus, enquanto apresenta Jesus, é a vitória sobre a lepra, que é um símbolo do pecado. Que propósito tem Mateus em mente? Eu vou repetir que eu acho que eu falei rápido. É porque desceu agora. Se eu falasse mais devagar, eu me perderia.
Mateus 1 e 2, nascimento. Mateus 3, batismo. Mateus 4, tentação no deserto. Mateus 5, Jesus prega como legislador. Qual é o primeiro milagre que ele faz na apresentação de Mateus sobre Jesus? A cura da lepra. E a lepra é uma representatividade muito forte do pecado. Por que que esse primeiro milagre é Jesus curando, restaurando, depois de ser apresentado como legislador? Em Mateus 5 a 7, ele se apresenta como um legislador. Vocês ouviram isso, eu porém vos digo isso. Como quem diz, o que importa não é o que os homens disseram, é o que eu estou ordenando agora. De 5 a 7, ele está impondo as regras do céu. Creio que foi a última mensagem que preguei aqui. A porta larga e a porta estreita faz parte dos decretos de Cristo para seus súditos. Então o rei só entrega as suas leis para quem faz parte de seu reino. Se a palavra de Deus é sua lei, a igreja são súditos do reino, e o nosso único rei é Jesus de Nazaré. Então, em que momento Jesus é apresentado como aquele que restaura? Depois que ele é apresentado como aquele que ordena. Porque não há milagre da parte de Deus para quem quebra os princípios de Deus. A multidão segue e o leproso se aproxima depois de ouvir Jesus pregar. Se você estiver disposto a praticar os princípios do reino, o rei também está disposto a restaurar a sua vida. Então, primeiro o legislador, depois o restaurador. Agora entenda, como eu já perguntei e repito a pergunta, por que a primeira cura apresentada no ministério de Jesus, no evangelho segundo escreveu Mateus, é uma vitória de Cristo sobre a lepra. A lepra era considerada entre os judeus um sinal do descontentamento divino. É só você lembrar do Antigo Testamento. Miriam murmurou contra Moisés. Qual foi o resultado do juízo de Deus sobre ela? Lepra. Se você já leu Êxodo 14 e 15, Êxodo 14 e 15, eles atravessam as águas e o povo canta com Miriam o canto de Moisés. Quando ela canta a música do seu líder Moisés, ela é apresentada como profetisa. Quando à distância ela reclama do ministério de Moisés, ela é chamada de leprosa. E a Bíblia diz que foi resultado da ira de Deus sobre ela. E Geazi, Naamã veio a Eliseu e disse: eu estou leproso e eu recebi uma instrução de uma menina que tu podes curar-me. Eliseu disse: eu vou lá te alisar, rapaz, vá banhar no Rio Jordão, obedece e a cura vem. E ele foi, Naamã foi curado. Quando Naamã volta, oferece prata e ouro, Eliseu disse: quero não. Geazi, servo de Eliseu, vai atrás de Naamã e mente em nome de Eliseu. O meu senhor Eliseu se arrependeu e mandou eu vir falar para tu entregar o dinheiro para mim, para eu entregar para ele. Paga vaso, faz o pix. Entrega prato, ouro e as vestes caras, porque sua cura foi muito cara. Naamã, muito grato, meteu o dinheiro na mão de Geazi. E Geazi, escondido, permaneceu. Quando chega em casa, Eliseu disse: por que você está tentando me enganar? Meu espírito foi contigo. A lepra que estava nele agora está em você. Você está percebendo que tanto Miriam quanto Geazi estão debaixo do juízo de Deus e se tornando leprosos? E o rei Uzias? Só o sacerdote poderia manter-se no interior do templo. Ele disse: eu sou rei, logo eu faço o que quero. Se eu sou rei, eu também posso ser sacerdote. Não faça isso, fica na tua, cada um no seu chamado. Não, eu posso entrar e eu vou entrar. Quando ele entra no templo para ministrar como sacerdote, ficou leproso. Deus o feriu de lepra e morreu. Leproso. Porque quis exercer fora do tempo aquilo que não fazia parte do seu chamado. Só um poderia ser rei, juiz e sacerdote. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, mas não era rei. Saul era juiz, Saul era rei,
tentou ser sacerdote e Deus o rejeitou. Uzias é rei, tem autoridade de juiz, mas não podia ser sacerdote. Eu vou repetir, só um pode ser profeta, sacerdote, juiz e rei. O nome dele é Jesus. Todos esses foram alcançados com a lepra debaixo da ira de Deus. Miriam, Geazi, Uzias, todos debaixo da ira, castigados com lepra por um pecado particular. Aí agora vem Jesus e a primeira cura na apresentação de Mateus é: eu te curo da lepra, eu anulo a lepra, porque eu vim para tirar o juízo do Pai de sobre os homens. Quando ele morre por nós na cruz do Calvário, ele estava assumindo sobre si toda a ira do Pai. Como a esponja assimila qualquer tipo de água que vem sobre ela, Cristo na cruz do Calvário assumiu a ira do Pai por todos os nossos pecados. Por isso Isaías 53 diz que ele foi moído. O Pai o moeu, o Pai lançou sobre ele toda a descarga da sua ira. E enquanto ele não voltou para decretar sua ira sobre a humanidade, é Cristo quem está segurando a represa da ira do Pai. Então, quando Jesus cura a lepra, repreende a lepra, restaura o leproso, ele estava dizendo: eu sou aquele que afasta a ira justa do Pai de sobre os homens. Quem pode adorar por essa graça? Quem pode agradecer por esse amor? Aleluia! Agora te é devolvida a sensibilidade, agora te é devolvida a comunhão. Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, assim como o leproso se afastava do serviço sagrado, Levítico 13:14, o pecado também nos afasta da comunhão com Deus. Nos tornamos leprosos quando perdemos a sensibilidade para com as coisas de Deus. Só que em Mateus 27, João 19 está escrito que Jesus pagou o preço pelo pecado e bradou: está consumado, o preço foi pago, o sangue foi derramado. Aleluia! Olha como Paulo trata isso em 1 Coríntios 6, a partir do 9. Olha como ele fala das lepras que nos separam do reino de Deus. Vocês sabem que os ímpios não têm parte no reino de Deus. Não se engane: os imorais, lepra; os idólatras, leprosos; os adúlteros, leprosos; os homossexuais, leprosos; os ladrões, leprosos; os avarentos, leprosos; os bêbados, leprosos; caluniadores, leprosos; assaltantes, leprosos, não terão parte no reino de Deus. Aí ele olha para a igreja e diz: alguns de vocês eram assim, eram passado e hoje lavados para pertencer a Deus, aceitos e santificados pelo Espírito Santo. Ele removeu a lepra de sobre nós. Naquele dia ele estendeu a mão sobre o leproso. Na cruz ele estendeu as mãos por todos nós. O seu levantar de mãos para dizer aleluia, glória, é só uma gratidão por aquelas mãos estendidas e rasgadas ao seu favor. Aleluia. E agora, o leproso que ouviu Jesus pregar à distância chegou mais perto. E a multidão que ouviu Jesus pregar à distância quer ficar mais perto e segui-lo. Jesus pregou do capítulo 5 ao 7. Me ajuda, galeria. Jesus pregou em quais capítulos? 5 a 7. 5, 6, 7. 3 capítulos só de doutrina. Tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. Receba palavra.
depois que a multidão recebeu tanta palavra, tanta teologia, tanta pregação, tanta legislação, o povo começou a seguir o pregador. Foi atrás do pregador. Vocês já não se encheram? Vocês já não estão fartos? Não. O que é maravilhoso aqui é que a multidão entende que ouviu tanto de Cristo e mesmo assim sabe que não aprendeu o suficiente. Primeiro, porque nossa mente é falível, é fraca diante de tanta profundidade. Segundo, Ele é maravilhoso, Ele é inexplicável, Ele é grandioso. Por que você vai para o culto todo dia? Para aprender. Mas você está há 30, 40 anos na igreja e nunca aprendeu. Sim, eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecer o meu Senhor. 2 capítulos de instrução e a multidão continua seguindo. Irmão, às vezes a gente precisa entender. Não é simplesmente sua incapacidade de compreendê-lo, é a profundidade da pessoa de Cristo, é a profundidade da doutrina da fé, é a profundidade das escrituras sagradas. Por isso que Isaías 9:6 diz que ele é, e é junto, não é separado, não é 2 palavras separadas por uma vírgula, não. Isaías 9:6 diz que ele é maravilhoso conselheiro. Isso quer dizer que seus conselhos são Não me estressa não, se ele é um maravilhoso conselheiro, os conselhos dele são o quê? Pronto, agora ficou bonito. Maravilhoso conselheiro significa que os conselhos dele são maravilhosos, acima do normal e natural, extraordinários. A multidão se assustava com tanta sabedoria. Tu já leu João capítulo 7? Jesus pregando no templo, a polícia judaica foi enviada para prender Jesus, porque os sacerdotes estavam perdendo a freguesia, e os policiais do templo foram prender Jesus, e demorou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e os sacerdotes, cadê essa polícia que não chega? Cadê o Jesus preso que não chega? Os camaradas demoraram de chegar, e de repente chegaram sem Jesus, e perguntaram: cadê o Cristo que mandamos vocês prendê-lo? Eles disseram: foi a pregação dele que prendeu a gente. Nunca vimos ninguém pregar como ele. Aleluia! Porque ele é maravilhoso conselheiro. Paulo em Romanos 9, 10 e 11 toca em assuntos que nós teólogos arminianos, luteranos, calvinistas, pentecostais, até os intrometidos aí, cessacionistas, meu Deus do céu, estão debatendo esses assuntos, discutindo, e vira a cabeça e vai no debate e abre livros e vai para o grego, vai para o aramaico, vai para o hebraico. E Paulo escreve tanta profundidade quando ele mesmo tenta entender onde ele quer chegar, e ele vê que não tem fim. Ele completa em Romanos 11:33, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Meu Deus, é Paulo que está falando, não sou eu. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Ele diz: eu não entendo, eu só sei de uma coisa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Estude, pesquisa, mas não tente dominar a sabedoria de Deus. Quem conhece Deus de verdade pega a Bíblia, aperta no peito e cai de joelhos e diz: eu sou pequeno, Ele é grande, Ele é grande. Sua palavra, eu estou sentindo a presença da sabedoria encarnada aqui entre nós. Os discípulos andavam com Ele, comiam com Ele, viajavam com Ele, dormiam onde Ele dormia. E quando Ele se levantou e acalmou a tempestade, o que é que os discípulos perguntaram? Quem é este? Eu vou repetir. Os discípulos andavam com Ele, comiam com Ele, viajavam com Ele, dormiam onde Ele dormia. Mas quando Ele acordou e acalmou a tempestade, os discípulos que tinham tanta intimidade: quem é esse? Quem é esse?
Eu não sei se você está comigo ainda. Eu estou lhe dizendo, eu estou explicando, eu estou tentando colocar dentro dessa cabeça sua, igual ele colocou na minha. Eu estou tentando te fazer entender, igual eu lutei para entender, que a multidão só está seguindo ele porque quer conhecer mais sobre ele. Está entendendo? Deixa acusar que tu está aqui atrás de bênção. Deixa falar que tu está atrás de profeta e profecia. Ele conhece seu coração. Você quer conhecê-lo mais. Você quer ele. Aleluia. Eu orei hoje à tarde com uma música e quando eu cheguei aqui, os irmãos começaram a solar essa música. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou. Em troca do amor, é que o amor de Jesus não se compra, o amor de Jesus não se merece, o amor de Jesus se ganha, de graça se recebe. Deixa eu ouvir agora. O jeito que você adora e se comporta no culto revela quem você quer conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Que esse seja o clamor da nossa alma, irmão. É que às vezes o seu problema, o meu problema não é a falta, é o excesso. Estamos tão cheios das coisas da terra que não há mais espaço em nós para o conhecimento de Cristo. E Paulo disse: eu considerei tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Que Cristo nos volte a ser suficiente. Um aluno disse ao mestre: eu quero chegar no seu nível. O mestre disse: repete. Ele disse: eu quero chegar no seu nível. O mestre o levou a um rio e lhe perguntou: está preparado? Ele disse: óbvio. O mestre então o pegou por aqui, o empurrou e o segurou sob as águas, e ele tentava respirar e o mestre o segurava. De repente o mestre o soltou, ele subiu e o mestre olhou para ele e disse: e aí? Ele disse: e aí? Que o senhor queria me matar? Não, eu só queria ensinar uma lição. Que lição você queria me ensinar? O que você desejou debaixo d'água? Ele disse: eu só desejei respirar. E o mestre disse: no dia que você desejar conhecer Cristo como desejou respirar, aí você vai chegar no meu nível. Pastor John Bevere tem um projeto missionário onde ele lança cestas básicas com Bíblia, Novo Testamento, em ilhas onde o Evangelho ainda não chegou. Pessoas pobres, de muita ré. E ele diz que em um dos voos ele participou, e enquanto lançava os pacotes com alimentos e a Bíblia do Novo Testamento, ele disse que via as pessoas pegando os pacotes, rasgava, e com medo da polícia, olhava para um lado e para o outro, pegava o Novo Testamento, apertava no peito e corria para a polícia não tomar deles o Novo Testamento. Mesmo pobres abrem mão de todo tipo de alimento para não perder o Novo Testamento, porque eles querem conhecer Jesus. Que acabe o culto, mas a sua fome, a sua sede por conhecer Cristo não acabe, irmão. Porque a palavra do Evangelho é para depois do culto.
Olha que coisa linda, pastor Samuel J. Marques. Anota essa para o senhor pregar, que o senhor vai dar uma melhorada. Quando Naamã manda falar com o rei para autorizar Eliseu a curar sua lepra, olha a pergunta que ele faz: sou eu Deus para curar a lepra? Ele lê a carta e pensa que a carta era para ele. Sou eu Deus para curar a lepra? Por quê? Porque a noção era: só Deus pode curar. Fala, lepra. A carta veio: eu preciso que você ajude o meu servo Naamã a ser curado da lepra. Aí ele fala assim: sou eu Deus para curar? Então é óbvio, para curar a lepra só sendo. Aí o leproso tem uma grande multidão, tem Mateus, tem Pedro, tem Tiago, tem o John, e não vai em nenhum dos discípulos, porque o leproso diz: só um pode fazer o impossível, só um pode curar a lepra. Se ele vai a Jesus e Jesus cura a lepra, é porque ele é Deus. Adore-o porque ele é Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber toda a honra, glória, louvor e exaltação. Agora, volta para 2 Reis 5. Aí Eliseu fica sabendo e diz para Naamã: manda Naamã ir lá na minha casa. E Naamã vai. Aí Naamã chega lá e diz: eu fiquei sabendo aí que o senhor pode curar. Eliseu diz: posso não, por mim mesmo não. Vá lá no rio sujo e mergulha. 1 tibuf, 2 tibuf, 3 tibuf, 4 tibuf, 5 tibuf, 6 tibuf, 7. Olha a trabalheira, irmão. Eu estou na visão do pastor aqui. Teve um negócio aí que ele falou assim: foi 7 segundos. Então Naamã leproso quer ser curado, sim ou não? Aí Eliseu disse: sai da minha porta e vá para o rio. E faz o que 7 vezes? Mergulha. É a mesma doença, o mesmo desejo, ser curado. Aí o cara cai de joelho e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus diz: quero, fica limpo. É muito poder. Ele tem todo o poder. Você ainda não entendeu que Ele é o Deus do impossível. E aquilo que ninguém faz, que até profeta não consegue, Ele pode, Ele faz, porque Ele é Deus. Na hora, curado. Então se Ele cura a lepra, porque Ele é Deus. Segundo, Eliseu mandou fazer aquele negócio todo para humilhar Naamã. Sim ou não? É só você, se você se lembrar do texto, 2 Reis 5, Naamã volta para casa, ele não vai para o rio, não. Ele volta para casa. Eu pensei que ele ia passar a mão em mim. Aí ele está reclamando em casa, e os servos disseram: se ele te pedisse algo pior, tu não farias para ser curado? Ah, mas tem tanto rio chique, eu sou capitão. Tá, mas o profeta mandou ir para o rio sujo. Ou seja, ele não queria se humilhar. O leproso foi esperto, irmão. Já caiu de joelho. Puf. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele é muito inteligente, ele não duvida do poder. Ele duvida do querer. Assim diz Deus na sua palavra. Não estou inventando profecia, não. Assim diz Deus pelo todo da Bíblia: duvide da minha vontade, nunca do meu poder. A questão não é se eu posso, é se eu quero. Ele faz a leitura da divindade de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Porque tem gente que, por estudar o atributo da onipotência divina, se Deus tudo pode, Ele vai fazer qualquer coisa. Eu só faço o que eu quero. Aí qual é a resposta de Jesus? Eu quero, seja limpo. Então olha as diferenças entre Jesus e Eliseu.
Agora veja a diferença entre Jesus e Moisés. O primeiro milagre de Moisés, o primeiro milagre de Moisés, o primeiro milagre de Moisés, o primeiro milagre de Moisés foi se curar de lepra. Põe a mão no peito. Agora tira. Uau, meu Deus, leprosa. Põe a mão no peito, colocou. Agora tira. Ufa. Eu mesmo adoeci eu e curei eu, hein? Primeiro milagre de Moisés é ele se autocurando pelo poder de Deus de lepra. Jesus não fez por si. Jesus faz pelo outro. Se qualquer pessoa daquela multidão tocasse no leproso, o leproso ficaria. E por que Jesus toca no leproso? Porque a lepra do leproso não torna Jesus leproso, é a santidade de Jesus que nos torna santos. Isso também é maravilhoso em Cristo, porque Ele não é por Ele, Ele é por nós. Por isso que o Novo Testamento nos diz para estarmos em Cristo. Porque não é nele, não é por Ele, perdão, é por nós. Isso é graça, isso é favor. O diabo disse em Mateus capítulo 4, está com fome? Tô, já sei, transforma pedra em pão. Ele disse, não transforma. Só que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, a multidão está com fome. Lembra do texto? Jesus multiplicou o pão. Ele libertou quantos? Muitos. Só que na cruz diziam, desce, e ele se manteve lá. Porque se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. E porque ele se manteve no altar do sacrifício, nós subiremos ao céu. Ele veio por nós. E por que o leproso teve acesso a ele? Mateus 8:1, descendo do monte, o leproso veio. E diz o texto, o adorou. É o penúltimo ponto para eu encerrar a pregação. O adorou. O cara não cantou nenhuma música não, mas a Bíblia diz, adorou. E o que ele fez? Se aproximou, confiou no poder e ficou de joelhos. Só isso. E como é que a Bíblia interpreta isso? Adoração. Cantou nada, irmão, não cantou nada, mas adorou. Tem gente que canta muito, mas não adora nada. Tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. E tem gente que canta muito e é verdadeiro adorador. Igual o pastor Samuel cantou aqui. Eu sei que o pastor Samuel canta, só que ele está roucão. É que a adoração é mais do que dó, ré, mi. Sabe você que... Eu já vi gente comentar, eu já vi, esse povo é corajoso, coloca na internet. Eu só vou pro culto por causa do louvor. Yes, é nóis. Aí na palavra, vaza. Por quê? Nem só de dó, ré, mi vive a adoração, irmão. Não se depende da música para adorar. Ela faz parte da adoração. Adoração não é estilo musical, é estilo de vida. Quando ele adora é porque ele está humilhado diante do grande. Aí Jesus diz, eu quero, fica limpo. Aí ele ficou curado. Limpou, limpinho. Já posso ir pregar? Não. Vá se apresentar para o sacerdote, porque é o sacerdote que vai te declarar limpo. Jesus não quebra princípios. Por que ele foi ao sacerdote? Primeiro, era a autoridade religiosa sacerdotal que poderia declará-lo apto a servir novamente, se ele quisesse, no culto. E Jesus sempre estabeleceu autoridades para tal, querendo você se submeter ou não. Jesus respeita o princípio da autoridade. E o princípio estabelecido ali era: quem foi que disse que você estava cortado da comunhão? Lembra? O sacerdote.
Você sentiu? Senti não, estou insensível. Leproso, vaza da comunhão. E agora, quem é que vai declarar que você pode voltar para a comunhão? Então vá o sacerdote, porque eu faço o impossível, mas eu não quebro o princípio. Tem muita gente que quer viver de milagre, mas quer viver desrespeitando a autoridade estabelecida. Quer viver de milagre e quer viver quebrando princípios. Na maioria das vezes, quem depende muito de milagre é porque quebra princípios. Jesus fez o milagre? Fez, mas não quebrou o princípio. E o curado recebeu o milagre? Recebeu, mas recebeu instrução de não ferir o princípio estabelecido. E leva a oferta de gratidão para ser testemunho. Está escrito, leva a oferta de gratidão para ser testemunho. Versículo 4, me ajude só nessa palavra, testemunho. Por quê? Porque haviam vários tipos de ofertas. Quando a multidão visse aquela respectiva oferta, a multidão entenderia: opa, ali tem uma oferta de um leproso que foi curado. Ali tem uma oferta de um leproso que foi restaurado. Jesus estava dizendo: antes que você diga, pelo seu modo de adoração vão discernir. Antes que você diga, pela sua humildade, pelo seu respeito ao princípio estabelecido, as pessoas testemunharão, as pessoas discernirão que algo novo aconteceu em sua vida. Por que Jesus o ordena aí ao sacerdote? Isso me impacta. E não é questão de vingança, é que Jesus sabe honrar quem o honra. Vai lá onde? Naquele ambiente. Que ambiente? Onde você teve o último contato e você ouviu uma palavra que reverbera na sua mente. Qual palavra? Leprosário. Cortado da comunhão. Leprosário. Cortado da comunhão. Aí Jesus diz: volte ao mesmo ambiente. Porque de onde veio a sentença da derrota, você vai ouvir a declaração da vitória que eu já te dei. Você vai ouvir a declaração de que limpo você está. E agora, irmão, ele vai, obedece, óbvio. E depois da palavra do sacerdote, ele pode voltar a ter comunhão com as pessoas. Eu vou repetir. Depois da palavra do sacerdote, ele volta a ter comunhão com as pessoas, porque tem lepra em mim, tem lepra em você, que nos afasta das pessoas. É que ninguém me entende. Mistério é? Tô bichão mesmo. É que ninguém é páreo pro meu nível. Não, é que tu é leproso, você contamina todo mundo, aí ninguém quer ficar mais perto de você. A questão não é Jesus. A questão não é Jesus. A multidão se afastou, ele se aproximou, caiu de joelho e Jesus ainda o tocou. A questão são as pessoas. Então, se ele quisesse só Jesus, ele se manteria diante de Jesus. Mas ele também quer ter comunhão com as pessoas. Porque quem tem comunhão com Cristo tem necessidade de ter comunhão com o corpo de Cristo. Então para com esse orgulho besta. Meu negócio é com Deus. Tô nem aí. Tá nem aí? Se Jesus, que é Jesus, veio como gente, andou entre as gentes, foi para o céu como gente e vai voltar para arrebatar a gente, tu quer virar anjo. Nós precisamos uns dos outros. E tem uma lepra, tem uma manchinha de lepra chamada orgulho. Tem uma manchinha de lepra chamada ingratidão. Tu não agradece nada nem nunca. Tem uma leprinha chamada mágoa. Qualquer coisa, meu Deus, qualquer coisa, você é... Amadurece. Seja limpa dessa mágoa.
Seja limpo desse rancor. Seja limpa dessa hipersensibilidade. Porque você já está virando insuportável. Daqui a pouco tu vai ter que fazer teu céu. Não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Quem fala assim é porque é indigno de confiança. Lembra dos irmãos de José? Papai está morrendo. E agora? Agora é que quando o papai morrer, José vai se vingar de nós. Ou seja, José deu roupa, deu comida, deu moradia, colocou na mesa, disse que estavam perdoados, deu emprego. Mas eles não acreditam, não confiam no Zé. Olha quem está falando que o Zé não é digno de confiança. Quem sustentou a mentira há vários e vários anos. Se você está com essa ondinha de não confiar mais em ninguém, tu está com o espírito dos irmãos do Zé. O autor do livro A Serpente no Paraíso disse que a liberdade que Deus deu aos homens é o risco que ele corre. Então, se a igreja ainda acredita, se a liderança ainda acredita, tu não pode acreditar em ninguém. Ah, pastor, aqui tu não sabe o que eu passei. E o que Jesus passa com tu, irmão? Você pode levantar a mão, por favor? Diga, me limpa, Senhor, das minhas lepras que afastam as pessoas de mim. Me torna limpo para ser restaurador de vidas, atrair pessoas para a glória do seu nome. Fica em pé dando glória ao precioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tem um hino na minha cabeça que eu gosto de cantar com vocês. Pode, pastor, cantar um pedaço de um hino assim? Bendito seja o Cordeiro que nos limpa. Bora cantar? Bendito seja o Cordeiro que na cruz nos padeceu. Bendito seja o seu sangue. Obrigado, Jesus, pelo sangue que nos purifica, que nos restaura. Capacita-nos a vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Canta, igreja, o que Ele fez na sua vida. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado. Sim, neste sangue lavado. Mais alvo. Baixinho. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do evangelho. Não sei o que te contaminou, mas eu sei o que pode te limpar, te lavar. É a graça de Jesus. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus? Você se afastou, mas está com vontade de voltar para papai agora. Eu quero orar por você aqui na frente.
Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Sai do seu lugar para receber a vida de Cristo. Sai do seu lugar para receber a santificação do Espírito Santo, pela sua confissão e reconhecimento de que você precisa ser salvo em Cristo Jesus. Desça da galeria, saia da nave da igreja, mas a gente quer orar por você aqui na frente. Vem para papai. Alvo mais. Venha conhecer a verdade que liberta. O evangelho que te encontra onde estiver, mas não te deixa do mesmo jeito. Se nesse sangue mais alto. Eu vou perguntar mais uma vez: onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus agora? Eu preciso entregar o microfone. Mas eu creio que hoje é a noite da sua restauração. Hoje é a noite da sua salvação. Hoje é a noite do perdão, de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui temos uma vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa para papai? Ah, tá. Entendi. 6 pessoas no YouTube dizendo que estão recebendo Cristo como único Senhor e Salvador. Aleluia. Aleluia. Um homem chora diante de Jesus, se humilhando, reconhecendo que Ele é o grande que salva, que perdoa, que restaura e purifica. A igreja se alegra com isso. Pode vir, vem para Jesus. Vem para Jesus, desce da galeria, saia daí de trás. Vem, moça, lá agora são o quê? 5, 4, 9. E aqui? Mais 1, 10, né? Então ao todo lá e aqui 10. Quem pode dar glória a Deus por isso? Vem para Jesus, casal. Vem para Jesus, vovô, titio, titia. Vem, mano, vem, mana. Vem, prima, vem, primo, vem para papai. A igreja pode estender as mãos para cá. Senhor, tem vidas nas redes sociais, alcançados pela sua palavra, alcançadas pelo poder do evangelho. Tem esse rapaz aqui que se prostra diante do Senhor, voltando para ti, reconhecendo que tu és o único Senhor e Salvador da vida dele. Que nesta noite haja transformação na vida dessas pessoas. O Cristo que ensina é o Cristo que transforma. Toca onde não tocamos, entra onde não entramos e faz o que não fazemos, para a honra e glória do seu precioso nome. Quem pode dar glória a Deus? É o quê? 18 pessoas na live se entregam a Jesus. E mais essa vida aqui se entrega para... Aplaude mais forte, irmão. Obrigado, meu pastor.